Bom dia, bom dia. Tudo bem, Maju? Sejam todos bem-vindos, que bom estarmos juntos. Espero que vocês estejam todos bem. Convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Uma semana de desafios para muita gente, uma semana difícil para outros, uma semana abençoada para alguns, mas uma semana de vida para todos. Mas eu quero lembrar que vida não é essa aqui. A nossa vida e a vida verdadeira, que a Bíblia chama de vida na verdade, não é essa aqui. Ou pelo menos não é essa que a gente chama de vida. No contexto bíblico, isso que nós chamamos de vida no aqui, no agora, à luz de Adão, é um caminho de morte. É uma vida que está condenada. Na verdade, é um caminho que produz morte. É só a gente olhar para o nosso redor, correto? Quando você liga a televisão, o que é a notícia do dia? Olha, todo mundo vai ficar bem, né? Fiquem em paz, porque vai ter lugar para todo mundo, vai ter comida para todos, você vai ser muito bem instruído, você vai ser abençoado, você vai ser cuidado, as pessoas vão ser gentis, não vai haver guerra, vai haver paz, onde tiver conflito vai haver resolução. É isso que a gente recebe do dia, na notícia. Nem em casa a gente tem isso, a gente já acorda já, né? Dependendo de quem acorda, né? Que tem gente que acorda, né, com a alegria de viver, tem dia que a gente acorda, né, nem querendo estar vivo. Né? E tem gente que acorda, parece que nunca está com a alegria de viver. Mas cada um é cada um. Porém, a grande questão é, quando a gente olha ao nosso redor, é isso que a gente chama de vida? É isso que a gente chama de viver? A gente classifica algumas coisas muito significativas, como, por exemplo, a respiração. Respiração faz parte do viver, então, vida é isso, eu preciso respirar. Vida é isso, eu preciso estar fazendo alguma coisa. Então eu preciso trabalhar, preciso sair de casa, né? Preciso comer. A gente classifica e coloca isso debaixo do conceito de vida. Fazemos projetos, por quê? Porque para nós isso é viver. Só que quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, isso não é aquilo que a Bíblia chama de vida. Essa experiência que a gente olha, a gente pode concluir que se a gente simplesmente viver a vida que a gente tem planejado, o que a gente produz é guerra, é injustiça, é maldade. A gente produz a experiência de ferir outras pessoas. Nós somos feridos por elas. Nós acabamos tentando e não conseguindo, saímos frustrados. A nossa experiência de vida é essa, que pesa. Só que quando a gente vai para o contexto bíblico, há algo fundamental que quando a gente encontra Cristo Jesus, a gente descobre, que é a experiência de poder viver a vida verdadeira, ainda nesse tempo, né? E a experiência de conhecer a vida que é vida de fato, aquela que Deus criou, e que não é essa daqui, e que quando a gente conhece essa vida, que é a verdadeira, nós conseguimos reconhecer que essa que a gente vive não é a verdadeira. Deu para entender? Vou falar com as palavras de João, que não é a nossa leitura agora. João vai dizer o seguinte, que Jesus é a luz do mundo. Lembram dessa expressão? Quando Jesus encarnou, que Jesus é Deus, quando ele vem ao mundo, a luz brilha. A imagem é muito importante e significativa para nós. Porque nós estamos no escuro, nas trevas. Quando a luz brilha, a gente enxerga a situação que a gente está. Então, enquanto você está dormindo, está tudo bem, né? Mas quando você liga a luz e vê que o quarto está todo bagunçado, tanto de coisa que você precisa fazer, né? Você vê que precisa muito e a coisa não está boa. Quando a luz brilhou, a expressão que a gente tem na Bíblia Sagrada é muito mais do que a gente enxergar os probleminhas dessa vida. É uma experiência de a gente enxergar que existe uma vida verdadeira e que a gente não está vivendo ela. E a vida verdadeira é Jesus. A gente descobre que quando a luz brilha, nós estamos em trevas. Mas pessoal, é somente quando a luz brilha que a gente reconhece que está em trevas. Por isso essa leitura eu acho tão significativa. Porque a gente
né? A gente diz-se de Deus, a gente fala que pertence ao Senhor Jesus. A gente diz que conheceu a luz. E essas palavras são para pessoas que conheceram a luz. São palavras para pessoas que dizem-se de Deus. São palavras que são exortações para mim e para vocês pensarmos a respeito dessa vida que a gente conheceu em Cristo Jesus. Estão entendendo, amém? Então olhem para o texto, vamos ler juntos? Vou até para ler juntos, né? Então tem que ler aqui. Coloca para nós lá. Qual é? É Colossenses capítulo 3. Eu quero ler junto com vocês. Vamos ler a partir do verso número 1. Todos juntos, tá? Faz aí, né? Faz aí o aquecimento vocal, tá? Para a gente fazer bem bonito. É essa mesmo? Não está indo lá. Muita calma nessa hora, tá? Que o problema não é ela, hein? Fique em paz, Ellen. Ainda bem que não é você em vista, senão estarei morrendo, hein? Deu? Vamos lá, então? Vamos ler juntos? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, não portanto, e dão ciência. Suportem-se uns aos outros. Revistam-se do amor, que é que a paz de Cristo seja o juiz.
Amém. Prestar atenção na leitura. Segundo o que eu iniciei falando com vocês, a vida verdadeira é aquela que Deus tem para dar. Prestem atenção rapidinho, eu já vou encerrar nossa devocional para a gente tomar o nosso café da manhã. Se você está como eu, está com fome. Se você prestou atenção na leitura, e eu disse no início que a vida verdadeira é a que Cristo tem para nos dar, Cristo tem, e que não é essa que a gente vive. O texto está falando para crentes, para mim e para você, de um ponto de vista dizendo que a vida que a gente vive aqui e agora é possível viver como estando no céu, ou como um cidadão do céu, que é o que a Bíblia fala. Eu não sei se vocês perceberam na leitura, mas aqui a leitura está falando de uma vida aqui e agora, em que eu trabalho, eu caso, eu me relaciono, eu ganho dinheiro, eu gasto dinheiro, eu faço festa, né, passo dificuldade, vivo o dia com sol, com chuva, né, vou para a piscina, ou o dia que eu fico em casa introspectivo, o dia que tem problema, o dia que está tudo bem. Ele está falando dessa vida aqui, pessoal. Essa vida aqui vivida em Deus. Tanto que a gente está terminando a leitura, ou quando vocês estavam terminando a leitura, a palavra do apóstolo é: o que vocês forem fazer, sejam em palavras ou em ações. Palavras ou ações é uma experiência de englobar tudo. Tudo que você faz. Tem Deus no negócio? Tem Deus como razão? Faz-se em Deus? Isso eu queria deixar muito claro para os irmãos. Irmãos, a experiência de vida cristã não é de fim de semana, né, como eu sempre digo. Não é uma experiência de que quando eu estou diante da Bíblia, eu estou diante de Deus apenas quando eu abro ela. Não é uma experiência de que quando eu estou reunido, eu estou em culto. É a experiência de a gente ter uma relação íntima com Deus e que acontece o culto não só quando a gente está reunido para abrir a boca e cantar. Como eu disse para vocês, imagine o louvor de Jó. Não tinha música. Tinha a notícia que seus filhos morreram, que ele tinha perdido tudo, e agora ele olhava para o próprio corpo, cheio de chagas. Ele fala assim: por que eu estou vivo? Mas ele louva ao Senhor. O dia mau chega para todo mundo. E na verdade o dia mau não é só um dia, né? De 365 dias, quais foram as contas de quanto você ficou ruim, teve dor de cabeça, ficou mal? A gente vai, né, diminuir bem aí os dias que a gente curtiu. Mas pensa aí, se nesses dias a gente experimentou a graça, o amor do Senhor e a gente viveu com a mente lá no céu, a mente com as coisas do céu, não lá no céu, mas as coisas do céu. O que significa isso? Reino de Deus. O que significa isso? Vontade de Deus. Não é falando assim: quando será que tudo isso vai acabar? Quando será que a gente vai viver lá no céu, reinando, desfrutando de uma aguinha de coco sem problema nenhum? Não é essa a consciência de viver com a experiência ou o sentimento do céu. É a experiência de colocar a palavra de Deus em prática. E a gente leu isso. O que é que ele disse? Olha, agora que vocês sabem que vocês tinham uma vida antes, não vivam mais como antes. Vivam como agora vocês ressuscitaram. Vocês ressuscitaram para a nova vida. E como é que vocês vivem? Coloquem em prática até certos tipos de coisas. A gente acabou de ler. Ou seja, isso é a experiência de estar vivendo, olhando para o céu, colocando a palavra de Deus em prática. Não é uma experiência sentimental, é uma experiência de viver a vida em Deus. Você acorda em Deus. O seu mal, o mal do seu dia, ou o problema do trabalho, você vive ele em Deus. Você experimenta Deus, numa dedicação a Deus, quando você não está reunido com a igreja, quando você está no seu trabalho com um peso desgramado, né? Você chega, entra no banheiro, dobra o seu joelho, coloca diante de Deus e pede para que seja testemunha da parte do Senhor. Diante da tentação, você olha para o céu e fala: Senhor, é o teu nome que eu quero glorificar, então me dá forças. Diante de uma situação financeira, é diante de Deus que você resolve. Dos seus problemas familiares, é diante de Deus que você se coloca para que Deus haja e que você seja submetido a um trabalho do Senhor no seu coração. Vejam bem, nós não estamos em culto, mas é cultuar ao Senhor quando, em nome do Senhor, eu me debruço diante do meu pecado e me arrependo.
é culto ao Senhor, porque é sacrifício vivo. Quando eu estou diante de um problema de relação, de relacionamento, um problema físico, eu estou diante de Deus e eu não estou diante da igreja, eu não estou escutando música no celular, mas eu estou em culto porque eu estou reconhecendo que é Ele que me dá a vida. É nele que a gente vive a experiência do céu. É nele que a gente vive a experiência de reino de Deus. É nele que a gente vive a experiência de desfrutar da vida verdadeira. E é possível a gente viver no aqui e no agora. Eu queria convidar você a não viver mais com a expectativa de que você está sendo afogado o tempo todo. Olha os problemas, olha as dificuldades, olha só correria. Irmão, o que é isso? A vida que Deus nos deu é muito mais significativa. Se ainda é correria, se ainda é mal, se é todo dia um problema, quer dizer que a vida que está sendo vivida não é com o pensamento lá, é com o pensamento aqui. Os projetos estão aqui, e os projetos daqui pesam mesmo. Não é à toa que Jesus um dia chegou e disse assim para a gente: vocês estão cansados, não estão? Vocês estão oprimidos, não estão? Pois é, a vida com o pensamento aqui, né? Com o coração aqui, pesa mesmo. Porque você sempre precisa de mais, você sempre precisa fazer alguma coisa. Nunca está bom, nunca está satisfeito, sempre vai ter alguma coisa. E sempre vai ser um peso. Então venham a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos... Deixe a sua vida daqui e do agora nas mãos do Senhor. E tome para você a vida que Deus tem para dar. E que a vida que Deus tem para dar é na nossa família, é no nosso trabalho, é com os recursos que a gente tem, é no dia de festa, no dia de tristeza, mas é vida. Só que é vivida em Deus, com a mente no céu. Então eu convido você a lembrar dessas palavras do apóstolo Paulo. Tudo que vocês forem fazer, seja em palavra ou em ação, façam tudo em nome do Senhor, dando graças a Deus Pai. Quem é que faz isso? Quem está vivendo a vida com a mentalidade do céu. Ou seja, na palavra de Deus. Quem coloca aqui e agora a vida que Deus tem para nos dar. E que não vai acabar aqui e agora, mas que vai permanecer e vai ultrapassar essa daqui para o ali e o além. Amém? Amém. Quero convidar você a orar por a sua vida, orar pela sua relação, orar pela sua família. Convido você a ficar em pé. Quero convidar você a orar pelos seus filhos, pelo coração dos seus filhos. Quero convidar você a orar pelo coração da sua esposa, do seu marido. Quero convidar você a orar pelo seu coração, para que esta mensagem simples desta manhã, como você acabou de ouvir, o meu desejo, a minha oração é que nessa oração, enquanto você ore, você diga: Senhor, a minha vida não é a minha faculdade, a minha vida não é a minha família, a minha vida não é o recurso, não é o meu trabalho, não é aquilo que eu possuo, a minha vida é o Senhor. A minha vida não são os meus sonhos, a minha vida não são nem os meus problemas. A minha vida é o Senhor. Por isso me ajuda, Pai. Diga isso em oração, feche seus olhos, ore. Esforce-se, pessoal, isso é uma dedicação da nossa parte. Não vai vir do além isso para que você consiga focar o seu coração em Deus. É uma dedicação da sua parte, se esse é o seu interesse. Então faça isso, não deixe para depois. Coloque-se diante de Deus e diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu entendi, mas eu quero que haja a Tua palavra frutificando no meu coração. Eu quero que essa palavra se torne real. Eu quero encarnar essa palavra na minha vida. Eu quero acordar pela manhã, respirar fundo, Senhor. E eu quero reconhecer que a vida é dádiva do Senhor. Eu quero reconhecer que a vida não é um peso. E mesmo que as dificuldades sobrevenham, eu quero ter forças da parte do Senhor para enfrentá-los. E quero ver o Senhor ao ponto de conseguir viver a experiência do dia mau, de mãos dadas com o Senhor, abraçado com o Senhor. Me ajuda, Senhor. Ore dessa forma. Ore pela vida do seu filho, ore pelo seu coração, ore para que não as coisas deste mundo venham atrair, mas que você, junto com a sua esposa, junto com o seu marido, junto com a palavra de Deus, possam ser uma influência que nenhuma outra venha ser desejada por ele, porque você, a sua esposa, você, o seu marido,
vocês juntos como servos e servas do Senhor, façam com que Ele veja que não existe outra vida a não ser esta, que é a melhor, que é a mais significativa, que estão com vocês, que é a vida dada por Deus. Peça ajuda para Deus, para que você saiba falar. Peça ajuda para Deus, para que você saiba como agir. Peça ajuda para Deus, para que você saiba como decidir de uma forma em que a sua família seja abençoada, que você ande nos caminhos do Senhor. Peça forças, querido irmão, para que você diga não para o mal, diga não para a tentação, diga não para o seu próprio desejo, que você tenha consciência de que foge da presença de Deus. Você que lembra que a vida é dádiva do Senhor, seja grato, que essa gratidão, você ore dizendo, Senhor, eu quero expressar essa gratidão em uma forma que o Senhor se sinta amado. Peça para Deus, como você pode agir de um modo que Deus se sinta amado por você. Que você, reconhecendo a sua gratidão, você consiga demonstrar isso e colocar nas mãos de Deus a sua gratidão. É a música, é o louvor, é a experiência de ser submisso, obediente, mas coloque diante de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu estou junto com os meus irmãos, pedindo a Tua graça, a Tua paz sobre a vida e o coração de cada um de nós. Sei, Senhor, que cada vida aqui tem a sua história. Sei que cada um aqui tem as suas dificuldades, tem os seus pensamentos, tem as suas crises de fé. Sei que cada um aqui, Senhor, tem as suas questões que compartilha com o Senhor e que trata com o Senhor. Eu sei que cada um aqui, Senhor, tem os seus muitos motivos de alegria, muitos motivos de prazer, mas tem os seus muitos motivos de ansiedade, de crises particulares pessoais, e que não compartilha com ninguém. Mas, Senhor, eu peço em nome de Jesus que hoje eles compartilhem contigo, que eles abram a vida para o Senhor, para que o Senhor, das tuas mãos, para que eles recebam das tuas mãos aquilo que precisa ser vivido. E eu digo isso, Senhor, porque a tua palavra nos ensina claramente que aquilo que vem das tuas mãos é aquilo que satisfaz, é a vida verdadeira. E é isso, ó Deus, que é a experiência de viver o céu aqui neste lugar, que é a tua vontade sendo vivida por nós, experimentada por nós. E essa é a minha oração pela Igreja Batista Central nesta manhã. Que os meus irmãos, ó Deus, vivam a tua palavra, vivam, ó Deus, a vida que o Senhor tem para dar, aqui, agora, em família, em encontro, em reunião, no trabalho, nas suas dificuldades, nos teus problemas, mas vivam intensamente, ó Deus, em palavras e em ações, para a glória, honra e louvor do teu nome. Essa é a minha oração, grato e estendendo, Senhor, a oração por todos aqueles que não estão aqui por motivos de saúde. Que o Senhor visite os nossos irmãos, que o Senhor cure eles em nome de Jesus. E é com gratidão no nosso coração que a gente a ti celebra em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos para o nosso café da manhã. Que você seja muito abençoado nesta manhã. Ajude os nossos amigos, os nossos visitantes, tá bom? Se tiver.